Começamos mais um nosso Café com Jesus. Todo sábado estamos aqui. Todo sábado estamos aqui para abençoar a sua vida, para edificar a sua casa, para edificar a sua família, para edificar a sua geração, para edificar aqueles que dependem de você. Sabia que tem muitas pessoas que dependem de você? Mas não é uma dependência, quando eu falo pejorativa, é uma dependência boa, no sentido que o seu dom é para outra pessoa. Todos nós somos dotados de vários dons. E todos os nossos dons não servem para nós, elas servem para o outro. E sim, muitas pessoas dependem do seu dom. Eu queria que você enviasse essa live para o máximo de pessoas que você puder. E nós possamos agora, como corpo de Cristo, vai ser muito rápido, tá? Eu sei que tem muita gente que precisa fazer muita coisa aí dia de sabadão. Mas eu creio que vai ser uma palavra direcionada para essa estação que você precisa. Para essa estação, o que você precisa? Coloca aí para mim. O que você precisa? Coloca aí. Do que você precisa? Gente, acabei de sair de uma live com a Gabi. Se puder depois, coloca aí para escutar. E a palavra que Deus colocou no meu coração é que tipo de pai você quer ter? Se você quer ser filha do diabo ou filha de Deus. Não, Naena, é muito forte. Mas é forte mesmo. Mas a unção daquela live ficou naquela live. Agora nós precisamos de uma unção nova para agora, sabe? Senão a gente fica querendo replicar. Então, para aquela live, para aquela estação, para aquelas pessoas que estavam ali escutando ou para que vão ouvir, precisam ouvir aquela palavra. E para nós aqui, eu quero trazer uma palavra para mim e para você sobre dependência, sobre confiança. Será que você pode enviar essa live para mais pessoas? Para que pessoas sejam edificadas na minha vida e na sua. Nós estamos aqui com o propósito desse Café com Jesus. É para de fato, sabe? A gente sentar e ter um tempo com Ele. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço porque vidas vão ser alcançadas através de nós. Que a unção do Teu Espírito esteja aqui para que possamos discorrer naquilo que o Senhor tem para nós, para esse tempo. Eu quero falar para você sobre confiança. Nayana, por quê? Porque é muito bonito, né? Quando a gente fala sobre isso e que a gente precisa confiar no Senhor, que eu sei que todo mundo já escutou alguma mensagem sobre esse tema. Quem aqui já escutou? Em algum momento você foi pego durante a sua vida ou durante algum momento de circunstâncias, tendo que confiar ou não no seu Pai, em Deus. Só que essas mensagens, elas são muito bonitas, só que a prática delas é muito dolorosa. Quem aqui? Confiar em meio a circunstâncias desfavoráveis não é fácil. Confiar em uma circunstância em que tudo diz não é tão simples. Não é gostoso, porque é desconfortável. Essa confiança no dia bom, ela é prazerosa. E a confiança no dia da pressão? E a confiança no dia em que as coisas não estão indo de acordo com aquilo que se esperava? E a confiança no dia mau? Como que fica? E essa confiança, ela precisa ser treinada. Como assim, Nayana? Treinada. E eu quero que nós possamos pensar como que a minha confiança e a sua confiança, ela é treinada. Coloca aí, você já imaginou sobre isso? Nossa, minha confiança ser treinada, sim. E eu vou te dar um exemplo claro
Queria que você enviasse a live para mais ou menos umas 5 pessoas aí do seu convívio. Eu queria não sair enviando para qualquer um, sabe? Para pessoas específicas que Deus colocar no seu coração. Eu quero treinar o seu olhar espiritualmente para discernir sobre pessoas específicas na sua vida que precisam escutar essa mensagem. Sabe? Então, vai colocando aí e fala assim, poxa, eu acho que isso aqui servia para essa pessoa. Porque aí você vai exercendo o seu dom e o seu discernimento. O seu discernimento em entender pessoas específicas que precisam escutar aquela mensagem específica. E você que está entrando agora, estou falando sobre confiança. E quero treinar a sua confiança e em quem você tem que confiar. Porque, eu até coloquei aqui, confiança está ligado a conhecer em quem você confia. Por exemplo, imagina uma pessoa que você confia de olhos fechados, coloca a mão, sabe? Tipo uma pessoa extremamente de confiança. Já imaginou essa pessoa? Talvez é seu pai, sua mãe, talvez é sua irmã, seu irmão, talvez é, sabe, seu esposo, sua filha. Uma pessoa que você literalmente confia. Nayana, eu não tenho ninguém para confiar. Realmente, então você precisa reavaliar as suas relações. Porque se você não tem uma pessoa a qual você pode confiar, realmente as suas relações estão muito vulneráveis. Ah, ninguém é de confiança. Mentira do capeta. Da mesmo lugar que o diabo criou, que todo homem é igual, toda mulher é igual, que não tem jeito, que tudo vai dar errado, é o mesmo lugar em que ele cria que ninguém é de confiança. Ponto. E aí, eu quero trazer essa memória, pensa essa pessoa que você confia muito. E aí, pensa uma pessoa que você admira também mais. Uma pessoa que você admira, mas não tem tanta intimidade, não sei. Vamos colocar, no caso, você tá aqui na live e você só tá aqui me ouvindo porque você já me admira de alguma forma. Amém? E aí, se eu virar pra você e falar com você assim, olha, vou te dar um exemplo. Olha Maria, olha Karina, olha Renilda, olha, a sua mãe, infelizmente, acabou pegando um dinheiro na minha carteira. O que você falaria comigo? Olha, o seu pai, eu tava aqui, sabe, fazendo a live, minha carteira tava ali, e aí, infelizmente, seu pai acabou pegando um dinheiro. Tinha $1 guardado dentro da minha carteira, e aí eu vi que agora esse dólar não existe mais, esse dólar saiu. Então, eu acredito que foi ele que me roubou. O que você falaria comigo? Eu tô dizendo pra você que a sua mãe roubou um dinheiro meu. Eu tô dizendo pra você que o seu pai, o seu marido, uma amiga, quem quer que seja, pegou um dinheiro meu. Você tem 2 opções. Você vai virar pra mim e falar assim, sério que essa pessoa roubou? E ficar na dúvida. Ou você pode simplesmente olhar dentro dos meus olhos e falar assim, Nayana, você está equivocada. Minha mãe não teria coragem de fazer isso. Nayana, você tá mentindo. Você tá doida? A minha mãe não faria isso. Por que você tem tanta convicção de que essa pessoa que você imaginou não roubou e mesmo alguém com muita admiração, no caso eu, tenha falado isso pra você? Porque você conhece o caráter. Por isso a confiança, ela está intimamente ligada ao caráter de quem você confia. Ninguém confia em quem não conhece o caráter. Ninguém gera uma confiança para quem não conhece. Sabe, quando você confia em alguém, você descansa. Quando você confia em alguém, você delaga, confia. Quando você confia em alguém, você simplesmente faz assim, ó.
Sabe, tô dando um exemplo, você tá no dia do aperto da sua casa, aquela trem todo, e aí precisando fazer comida, tal, aquela coisa toda, e aí de repente sua mãe chega pra te ajudar. E aí você faz assim. Simplesmente quando alguém chega com uma posição de muitas vezes que te deixa confortável, é uma posição de confiança. E você não confia em alguém que você tem pouco tempo de convivência. Você não confia em quem você acabou de conhecer agora. Você não confia em alguém assim. Vou dar um exemplo. Chega uma paciente lá no meu consultório, essa paciente eu já atendo muito tempo, e aí acontece uma situação, ela fala assim, Nayana, meu cartão vai entrar tal dia, você consegue fazer isso, tal. Eu já tenho determinado, não faço para qualquer pessoa. E aí eu falo, não, você pode me pagar daqui uma semana. Agora, diferentemente, quando chega uma cliente lá, uma paciente, que eu acabei de conhecer e vira pra mim e fala, você pode fazer que eu volto daqui uma semana pra te pagar? Não. A regra é clara. Paga e eu faço. E aí a Bíblia vai falar que nós precisamos ser prudentes como uma serpente, mansa como uma pomba. Ser prudente como uma serpente é nada mais do que ficar alerta, eminente a um perigo. Por que a serpente ela é prudente? Porque qualquer sinal de risco, ela está pronta. Qualquer sinal de risco, ela está pronta. Prudente. E aí, você não tem sentimento de desconfiança ou de alerta com quem você confia. Quando essa pessoa chega na sua casa, você não fica pensando mil uma coisa se essa pessoa tá roubando na sua casa. Mas se tem aquela pessoa que você sabe que tem uma mania horrível, que tem uma mania extremamente indelicada de pegar as coisas, quando essa pessoa chega na sua casa, você fica em alerta, porque essa pessoa não é de confiança. Quando você está contando um segredo para alguém, é assim ou não é? E chega alguém que não é da sua confiança, você para. E aí eu quero trazer o quão profundo é isso, para que você entenda que você só gera confiança em alguém que você tem tempo de estrada com essa pessoa. Você não passou a confiar na sua mãe. Se você não foi criada com a sua mãe, pouco provável que você confie nela. Mas é dia após dia, conhecendo o caráter, vendo as atitudes dela, você define se essa pessoa ela é de confiança ou não. Nayana, onde é que você quer chegar? Porque eu já entendi. Onde eu quero chegar é que você só vai confiar em Deus definitivamente quando você entender o caráter dele. Enquanto você continuar vendo o caráter de Deus deturpadamente, você não vai confiar nele. Se você pensa que o Deus que você serve é um Deus maldoso, um Deus que coloca enfermidade nas pessoas, você não vai confiar nesse Deus. Se você pensa que Deus, ele te ensina da forma mais dura, colocando uma doença em você, no fundo, você não vai confiar nele. Porque ele em qualquer momento está querendo te fazer o mal. Só que a repreensão do nosso Pai, ela é repreensão através da palavra, é uma repreensão através do amor. Porque o caráter dele é bom. E aí, como que eu analiso o caráter de Deus, Nayana? Olhando para o caráter de Jesus. Jesus é a expressão exata do caráter de Deus. Então, se o que você pensa de Deus e não vê na pessoa de Jesus, se você não vê na pessoa de Jesus o que você pensa sobre Deus, está errado. Porque os dois são um só. Então, eu quero saber como Deus é, eu olho para as atitudes de Jesus. Porque Jesus é a expressão exata do caráter de Deus. E Jesus é bom. Jesus cura. Jesus teve um amor sacrificial por nós. Jesus bom, manso, humilde de coração.
E sim, eu preciso colocar os dois nivelados, porque senão a sua cabeça vai dar vai dar um curto-circuito. Porque ora, às vezes parece que Deus é contra o diabo. Porque se eu acho que Deus coloca enfermidade no nosso corpo para nos tratar, então é muito incoerente quando Jesus fala na Bíblia que Jesus tirou a enfermidade. Então quer dizer que um tira, o outro coloca? Então eles estão brigando contra si. E a Bíblia vai falar que um reino dividido não subsiste. Então é incoerente. Então quer dizer o quê? Ele é bom ou ele é ruim? Ele é legal ou não é? Ele cura ou não cura? Eu posso confiar ou não posso confiar? Posso confiar ou não? E eu que te pergunto, você pode confiar ou não? Baseado naquilo que você pensa a respeito dele. Você pode confiar ou não a respeito daquilo que você entende que ele é. Você pode confiar ou não. Tem uma frase que eu coloquei aqui, fez muito sentido pra mim. Acho que não tá nesse livro. A confiança está ligada intimamente a conhecer quem você confia. O caráter do meu Deus, ele é bom. Eu tive essa matéria no Rema. E aí, se você tiver a oportunidade de fazer o Rema um dia, faça, porque mudou e transformou a minha vida. E eu lembro que essa matéria, Caráter de Deus, ela foi muito difícil para mim. Porque você imagina que você passa uma vida inteira pensando, tá impregnado a respeito daquilo que eu imaginava sobre Deus. Porque eu usava um texto fora do contexto, porque ele também é fogo consumidor. Porque isso e aquilo. E aí, tava tão difícil escutar aquela aula. Eu lembro exatamente o local que eu tava específico. Eu tava perto de uma parede. A parede era meio que de palha. E aí, eu lembro que eu cheguei perto e falei assim com Deus, eu não aguento mais. Desse jeito eu não vou conseguir terminar esse curso. Porque tudo aquilo que o professor falava, eu debatia na minha mente. Tudo aquilo que ele falava, eu tinha um pensamento ou um argumento e eu discutia com aquele professor na minha mente. E vou dizer que eu até xingava ele às vezes. E aí, eu pensei assim, eu não vou chegar a lugar nenhum desse jeito. Então é melhor que eu não faça esse curso. E eu lembro que eu cheguei muito perto assim, da parede, né? Não sei, não era uma parede de concreto, né? Tipo, da divisória lá. E aí eu virei e falei assim com Deus, bem no cantinho, eu falei, tô levantando a minha bandeira branca. Levantei. Tipo, o que eu tava dizendo ali, olha? Tudo que eu sei, tudo que eu deixo de achar, eu não quero mais. Eu tô levantando a minha bandeira branca. Eu tô me submetendo a entender aquilo que a sua palavra diz. Mesmo eu não entendendo, mesmo eu não concordando a princípio daquilo que eu penso. Eu tava dizendo o seguinte, olha, eu tô abandonando as minhas crenças. E tô querendo agora ser ressignificada mediante aquilo que o Senhor tem pra mim sobre esse tempo, aquilo que é a sua verdade. Sabe, tem momentos na sua vida que você precisa levantar essa bandeira branca para confiar nele de fato. Senhor, até aqui eu andei de acordo com o meu entendimento, de acordo com a minha inteligência. Mas a partir de agora eu quero me submeter na sua palavra e perceber, Espírito Santo, quem de fato o Senhor é, aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, até aqui eu vou muito pela confiança no meu braço, a minha capacidade de trabalhar, a minha capacidade de fazer, a minha capacidade de acontecer. Mas eu estou aqui me submetendo a uma confiança que não vai naquilo que eu vejo, mas naquilo que o Senhor pode fazer.
O mês de fevereiro foi um mês muito difícil, financeiramente falando pra mim. Porque foi um mês em que eu menos trabalhei, um mês em que eu menos apareci aqui, em que eu menos consegui trabalhar. E era um mês com mais compromissos financeiros em relação ao boleto, em relação ao produto. E aí chegou um momento e eu falei assim, Senhor, se fosse baseado na minha confiança, eu estaria lá trabalhando, eu estaria fazendo coisas, mas eu não estou aguentando fisicamente. Então, eu vivi uma confiança que não está baseado no que eu posso fazer. Enquanto você pega para fazer, você faz o seu jeito. E quando ele pega para fazer, é do jeito dele. E até o final você precisa confiar que ele é o seu provedor, que ele provê a sua casa, que ele provê a sua empresa, que ele provê você. Nayana, mas as contas não estão batendo. Nayana, mas está acontecendo isso. E o Senhor vai te dando estratégia. Mas uma coisa é certa, não está faltando nada para você. Ah, você que não sabe, não está faltando nada para você. Não tem ninguém aqui me escutando morando debaixo da ponte. Porque se você tem pelo menos um Wi-Fi para me escutar, eu tô dizendo para você que não está faltando nada para você. Porque entre pagar um Wi-Fi e comprar um arroz com feijão, possivelmente só se você for muito doido, você vai comprar um arroz com feijão. Então não tá faltando nada para você. Ele está te suprindo. E aí você precisa entrar no lugar da gratidão, daquilo que ele já está fazendo. E o lugar da gratidão é o lugar da confiança. Eu sou grata, eu confio. Eu confio, eu sou grata. E aí, eu confio em quem? Em mim, no meu talento ou no Senhor? Sabe por que é bom isso acontecer na nossa vida? Porque no mês que eu estiver faturando muito, não venha passar na minha mente em que tudo aquilo é obra exclusivamente das minhas mãos. Não. Eu só estou de pé porque Ele me dá a condição de estar de pé. Não, porque eu estou de pé porque Ele me coloca de pé. Eu confio em quê? Eu confio em quê? Em quem? Em quê? E no quê? Sabe, essa confiança, ela precisa estar na prática. Sabe, a prática. A prática. E aí, tem momentos que é só você e ele. E não tem mais. Não tem mamãe, não tem papai, não tem marido, não tem nada. É você e ele. É você e ele. E essa confiança, ela é individual. Antes de ser coletiva, ela é individual. Salvação, ela é individual. Princípios são individuais. Individuais. Também estava com saudade do nosso Café com Jesus. Mas sabe, até as palavras que a gente constrói não pode ser só aqui. Tem que ser lá no quarto secreto. Muitas coisas que eu tô falando pra você aqui, eu vivi na prática. E esse tempo de ir pra caverna foi bom. Porque é esse tempo que faz com que a gente se fundamente. Lembra daquela palavra que a casa forte e a casa que for feita em cima da areia, passa um vento, ó. Aconteceram muitos ventos na minha vida,
nesse último ano. Muito vento. Ih, gente, muito vento. Muito vento. Muito. Aqui, meu Deus do céu. Que ano difícil. E se eu não estivesse fundamentado na palavra, eu tinha desviado. Eu tinha aberto mão daquilo que Deus tem para mim. Então, o tempo difícil, ele chega na vida de qualquer um. O processo doloroso, muitas vezes, chega na vida de qualquer um. Agora, é a resposta que nós damos para esse processo. Tem dia que você não vai estar legal, tem dia que você não vai estar legal, mas esse tempo não é para sempre. No outro dia você vai acordar muito melhor. Agora, onde é que você está fundamentada? Ou acontece uma situação na sua vida e você já não quer mais ele? Lembro quando eu era muito imatura na fé, eu fui tentar um visto. Eu era bem adolescente, mas não é nem por conta pela minha idade. Mas eu lembro, literalmente, que eu passei por 2 situações que eu lembro que eu fiquei bem complicado, assim, na minha fé. Por imaturidade minha. E aí eu não consegui aquele visto e eu fiquei extremamente triste. Já tinha muitos anos que minha mãe estava nos Estados Unidos e aí a gente tinha colocado totalmente a nossa esperança naquela tentativa. E aí a gente indo pro Rio de Janeiro e quando chegou lá deu tudo errado. Mas foi uma confusão a época que nós tentamos esse visto. E aí eu lembro que eu voltei muito humilhada, né? O consulado me humilhou demais, ficou com a gente, tipo assim, de 9 horas da manhã até 5 horas da tarde dentro de um cômodo, sem comer. Foi muito traumático, muito. Eles acharam que eu queria, tipo assim, como minha mãe estava nos Estados Unidos, minha irmã era de menor, que eu tava aliciando a minha irmã, sabe, para menores. Foi extremamente traumático. E eu lembro que eu voltei de lá muito irritada com Deus. E eu lembro que eu, irritada, e eu reclamava e eu xingava a Deus. Você acredita? E eu falava que eu não queria mais saber. Porque Deus, na verdade, tinha prometido até então, eu achava, tinha prometido minha mãe que a gente ia tentar o visto. E na verdade hoje eu vejo que Deus prometeu que ia nos unir. E é indiferente ao país, mas a gente fica colocando a ideia de que tem que ser daquele jeito. E aí, eu fiquei extremamente mal. Muito tempo. Não queria mais saber da igreja, não queria saber de Deus, não queria saber. E eu olho para trás e falei, que menina mimada. Que fundamento raso. Passou um não, chegou só um não e foi capaz de me fazer ficar emburrada e não querer mais ele. Olha isso, gente. Eu escutei um não de Deus e esse não, como eu era tão imatura, me fez me afastar do Senhor. E aí lá na frente aconteceu outra circunstância. Eu orava por um rapaz que eu achava que eu ia casar com ele. E eu recebia várias profecias que eu ia casar com esse rapaz, que eu ia casar com esse rapaz. Eu fiquei muitos anos esperando casar com esse rapaz. E aí esse rapaz foi e casou com uma outra mulher. E eu fiquei extremamente decepcionada. Porque na minha cabeça Deus tinha prometido e não tinha cumprido. Olha isso. Eu não conhecia o caráter de Deus. Porque se eu conhecesse, eu ia saber que o caráter dele era fiel. E que a promessa que ele faz, ele cumpre. E a promessa dele na minha vida não era casar com A ou com B. A promessa dele na minha vida era ter uma família. Olha isso, gente. Mas a minha vida, como eu era muito rasa e era fundamentada muito em profecia, o que eu imaginei? Não, Deus falou mesmo que eu tenho que casar com aquele rapaz. Pai da glória. E aí, de novo, eu me vi em uma situação,
da reclamação, da murmuração, de não querer mais saber. Sabe? A mimada? Sabe? Aquela que, tipo, se não for desse jeito, não vai ter que ser, porque o senhor prometeu e o senhor não cumpriu, tá dando tudo errado, e eu não quero mais saber das coisas do Senhor, e eu não quero mais saber porque você mentiu pra mim, e pererê, 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 e você começa a falar. Quem já viveu assim? Vida espiritual rasa. Vida espiritual rasa. E aí chegou o tempo daquilo que nós precisamos ficarmos maduras. E aí eu já estava noiva, eu já estava com previsão já de casar, aquela coisa toda, e aí eu e o Fábio terminamos. Acho que terminamos umas 24 horas, assim. Ele foi embora e falou assim, não, eu não quero, não dá certo, vamos embora, tal, acabou. E aí, ele foi embora. E eu fiquei passada, assim. Eu falei, de verdade, eu amo meu marido, eu amo o Fábio. Eu já amava ele antes de casar, senão eu não teria casado com ele. Mas quando ele foi embora, não morreu junto com ele indo embora o meu desejo de casar. Porque eu já não tava mais assim. E aí sim, eu acho que eu tava... Aí sim, eu mostrei pra Deus o quando eu tava pronta pra casar. Porque eu não me desesperei. Eu não coloquei expectativa nele, da minha felicidade. E nem da promessa de Deus na minha vida. A minha promessa não era condicionada a um homem específico. A minha promessa era condicionada naquilo que Deus tinha pra mim, como uma família e um casamento. E vou falar de verdade, se hoje o Fábio me traísse, se hoje o Fábio quisesse ir embora, eu ia continuar achando e crendo que Deus tem um propósito de uma família na minha vida. Porque a promessa é sobre mim. Da mesma forma como Deus tem uma promessa na vida dele. Você entende isso? Para de colocar na conta de Deus aquilo que não é dele. Às vezes você está aí com raiva de Deus, está decepcionada com ele, daquilo que de fato ele não tem nada a ver. Foram as suas atitudes ou a sua vida rasa espiritualmente. E aí aconteceu isso. Aconteceu várias outras situações durante esse ano que eu falava assim, e aí? Mas eu não largo você, pai. E aí, Senhor, que situação? Mas eu não largo o Senhor. Eu não largo o Senhor. Eu não largo o Senhor. Eu não largo mais o Senhor. E você começa a repetir, eu não largo, eu estou fundamentada no Senhor, nada vai abalar a minha fé, a minha confiança. Não dá para você ficar, ora creio, ora não creio. Isso é para criança, isso é para menino, isso é para menina. Ei, acorda, acorda. O tempo de menina ficou para trás, agora é comportamento de mulher, uma mulher saudável emocionalmente. Uma mulher ponderada, uma mulher equilibrada. Se você tiver a oportunidade de assistir a live que eu fiz com a Gabi, foi muito incrível que eu falando que quando, né, quando eu não conhecia Jesus, eu era muito barraqueira. Sabe, aquela mulher extremamente ciumenta, aquela mulher que faz, acontece, porque eu não aceito, porque... Sabe aquela explosão? Quem se identifica assim? Muita natureza, muito... Sabe, minha mãe tinha medo, meu Deus. Eu demorei a ter carro, porque minha mãe falava assim, você não tem condições de ter carro, porque uma situação que você tiver carro, sendo coisa, você faz besteira. Olha isso. Por quê? Porque eu era extremamente nervosa. E aí, a mulher... Se eu tivesse casado antes, com certeza, né? Em vez de ser edificadora, como eu era barraqueira, eu ia construir um barraco. E não uma casa.
Essa é a diferença da mulher madura e da mulher imatura. A mulher madura edifica uma casa. A mulher imatura edifica um barraco. E muitas vezes nós somos imaturas dentro da nossa vida. E eu quero te fazer uma pergunta. Você está construindo um barraco na sua casa ou você está construindo uma casa? Nas suas relações, é construção de quê? Imagina graus de casa. Tem o barraco, a casa e uma mansão. Uma pessoa, para construir uma mansão, ela tem que ter se esforçado muito. Tem que ter trabalhado muito. Tem que ter pensado muito. Tem que ter gerado competências para administrar um dinheiro, para administrar uma empresa. Sim. Por isso, toda vez que você vê alguém que é muito próspero, que tem construído algo bom, você tem que admirar as qualidades e as competências daquela pessoa. Porque ela não chegou ali à toa. Agora, se você tem a possibilidade no Senhor de construir uma casa, uma mansão, por que você está escolhendo construir um barracão? Se nós somos chamados como rainhas e sacerdotes, reis e sacerdotes, lá em Apocalipse vai falar que ele nos chamou, vou ler aqui para vocês aqui, ó. Peraí. Tu o constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. É reinar sobre as emoções, é reinar sobre a desconfiança, é reinar sobre o tempo volátil, é reinar sobre aquilo que nós nos tornamos vulneráveis, é reinar. E nós precisamos reinar em meio ao caos. Eu não sei qual é o caos emocional, ou espiritual, ou o caos físico que você está passando. Ah, minha vida tá de boa, mas muitas vezes essa palavra aqui vai ser combustível, vai ser ferramenta para o dia mau. Então eu não sei que tipo de situação, sabe, que lá na frente você vai precisar estar fundamentada, mas é isso que eu quero deixar para vocês, nós já estamos finalizando. Sua confiança está em quem e em quê? Só confia em quem conhece. Se eu sei que o caráter do meu Deus é bom, que ele anda em amor, ele anda em bondade, ele anda em fidelidade, ele anda em paz, ele anda em domínio próprio, ele anda em mansidão, ele anda em bondade, ele anda em cura, eu não consigo me tornar mais tão vulnerável, porque agora eu conheço o caráter dele. Ainda estou com dificuldade ainda de conhecer o caráter dele. Então leia o caráter de Cristo. O caráter de Deus. Se você encontra na expressão exata de Jesus. Toda vez que você pensar alguma coisa mal sobre Deus, você olha para a pessoa de Jesus. Quando você vê alguém falando assim, imagina... Ah, eu tô com esse câncer, eu tô com o chikungunya, eu tô com isso, porque Deus quis. Imagina, você teria coragem de olhar para Jesus na cruz do Calvário, com os pregos nas mãos, e olhar para ele e falar assim, por sua causa, eu tô com essa doença. Foi você que quis. Aí ele virar para você e falar assim, eu? Você tá enganado, eu tiro a doença. Eu tô sofrendo desse jeito porque todas as enfermidades estão sobre mim. E o castigo que tá trazendo a sua paz está sobre mim. E aí Jesus olha para você. Você tem coragem de falar isso com ele? Não. Porque na cruz nós encontramos todas as respostas. Na cruz nós encontramos o sacrifício, o amor sacrificial que ele tem por nós, o perdão dos nossos pecados. Na ressurreição nós encontramos o poder que foi tirado da morte para a vida. A resposta está ali. Naina, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não pedi para Jesus
é morrer, se sacrificar? O que eu tenho a ver com isso? Eu já fiz essas perguntas. Porque quando a gente tá com a mente imatura, a gente faz perguntas que você fala assim, de onde eu tirei isso na cabeça? Mas porque Deus já sabia que no tempo de agora, dia 2 de março de 2024, você precisaria de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz por você. Então não foi para aquele tempo, foi para agora. Foi para daqui uma semana, foi para daqui um mês. Foi para a sua vida. E a confiança, ela está muito linkada também, finalizando, a como você vê Deus. Se é apenas como um Senhor ou também é como um Pai. Pai cuida, Pai exorta, Pai ama. Eu quero ler para vocês aqui, que fala assim, em Provérbios 3:12, diz assim: pois o Senhor disciplina quem Ele ama, assim como um pai cheio de amor faz a seu filho. O homem que encontra sabedoria e obtém entendimento é um homem feliz. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Essa palavra de Provérbios, ela tá tão atualizada que tá tão mais fácil entender. Olha isso. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama, assim como um pai cheio de amor faz ao seu filho. Quando o filho pródigo saiu e abandonou tudo e quis, viver no mundão, e quando ele voltou, o que o pai fez? O pai o abraçou. Então, quando você olha para o caráter do seu pai, você vê o caráter desse pai, que faz a analogia de Deus como um pai. Tá começando a perceber? Eu quero trazer discernimento de espírito para você. Para de colocar na conta de Deus aquilo que não é dele. Para de colocar na conta de Deus aquilo que não é dele. Eu vou repetir de novo para você, isso é muito sério. Para de colocar na conta de Deus aquilo que não é dele. Para de colocar. Não é justo com ele. Ele é um Deus de amor, um Deus de bondade. Ele não usa as estratégias do diabo. Ele é contra o diabo. Ele não é a favor do diabo. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Existem dois nortes aí. Se atente para aquilo que Deus está falando com você. Se atente. Se atente, Deus está falando. Ei, eu sou bom. Você precisa vir para mim, não é para longe de mim. O tempo de ser mimada acabou. O tempo de ser mimada passou. Aí você fala assim, não, por que eu tava com essa atitude? Sabe, quando deu um start, fala assim, sério, por que eu... Acontece mesmo. Você fala, não, o que é isso? E aí precisa do dom, do talento de alguém, da unção de alguém para alertar você. E amém, Deus está usando a burrinha aqui. Vamos orar, que eu já estou finalizando. Estou desde... Ai, meu Deus, estou desde 5 horas da manhã aqui nessa mesa. Deus é bom. Amo vocês. Vamos voltar aos poucos aí. Cada dia de cada vez. Mas não esqueça disso que Deus está falando com você. Tá? Coloca a sua confiança nele. Estude mais sobre ele. É sábado, todo sábado, 9 horas da manhã.
Um beijo pra vocês. Vamos orar, né? Tô ficando doida. Também amo vocês. Pai, te rendemos graças nessa hora. Obrigado pela sua bondade. Obrigado porque temos um Pai. O Senhor é bom. O seu caráter é indiscutível. Oh, Pai, obrigado por demonstrar o seu caráter para nós na pessoa do teu Filho. Obrigado porque o Senhor cura, o Senhor ama, o Senhor perdoa o pecado, o Senhor se identificou conosco através do seu Filho na cruz. O Senhor trouxe para nós uma paternidade porque estávamos órfãos, estávamos destinadas a ir para o inferno, mas quando encontramos o Senhor, nós ganhamos o maior presente, que é nos tornarmos filhos do Senhor e ter a vida eterna. Que possamos viver uma vida aqui, Pai, até encontrarmos com o Senhor, uma vida de confiança, uma vida fundamentada na palavra, não uma vida, Pai, naquilo que a gente está nadando em meio às nossas emoções, não. Que possamos sair desse lugar e ir para o lugar da confiança, da maturidade, o lugar, Pai, do discernimento, o lugar da alegria, o lugar do amor a Ti, Pai. Em nome de Jesus, nos tira do lugar da depressão, o lugar da ansiedade, o lugar da comparação, o lugar, Pai, da desconfiança, e nos coloque, nos reposiciona nesse lugar. Em nome de Jesus eu oro para que essas mulheres, Pai, sejam empoderadas pelo Teu Espírito, o vigor volte em nome de Jesus, e que elas possam, Deus, dar destino para a casa delas nesse dia. Em nome de Jesus, que elas não sejam mulheres vulneráveis, Pai, por circunstância, mas estando fundamentadas na palavra. Em nome de Jesus eu oro para que elas, Deus, tenham discernimento de espírito e escolham o Senhor no dia bom e também no dia mau. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, aleluia, nós todos. Essa semana foi uma semana... Ai, gente... Preciso postar umas coisas pra vocês. Mas hoje, se Deus quiser, eu tô mais tranquila. Eu vou mostrar uma coisa aqui, uma foto. Uai, gente, como que eu vou postar uma foto aqui? O trem mudou. Cadê o trem aqui? Antes tinha como postar uma foto, ai. Alguém sabe? Vou mostrar uma foto pra vocês que tá aqui no meu negócio aqui, mas não tô conseguindo, não. E eu, hein? Não dá mais essa opção, não. Nem sabia. Mas eu queria mostrar uma foto pra vocês de uma mulher que eu atendi essa semana e que recebeu uma cura do Senhor, sabe? E foi muito lindo o processo que ela passou. E... eu queria mostrar. Não tem como. Não sei, não tá aparecendo uma possibilidade pra mim aqui mandar. Que doideira, né? Que estranho. Alguém sabe como é que faz isso? Não consegui. Mas eu posto nos stories. Tá? Um beijo. Fica, pelo amor de Deus. Lembra dessa palavra. E pensa, eu tô sendo madura ou tô sendo mimada? Sabe, se tem uma coisa que que tem que fazer sentido, é isso. Eu tô sendo mimada ou tô sendo uma pessoa madura? Eu tô fundamentada na palavra, no caráter de Deus, que Ele é bom como filha, ou tô sendo, sabe, uma pessoa que tipo, é levada por qualquer vento de circunstância. É isso. Tá? Um beijo e um queijo.